Quem do povo exclama como é grande, ó Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graças, quero saudar primeiramente os aniversariantes, Vaguinho e sua esposa, Deus seja louvado, também Adriana, saúdo também nosso diácono aqui presente. A nossa prosa de hoje vai ser uma catequese, e eu quero que todo mundo preste atenção nessa catequese, fazendo até memória ao saudoso Padre Domingos, que com a sua varinha soube muito bem usá-los. A nossa prosa de hoje, a nossa homilia de hoje, ela precisa ter uma atenção muito grande, porque todos os domingos, nós sacerdotes, nós fazemos homilias, só que as homilias elas não são doutrinais, algumas não, outras sim. Basicamente as nossas homilias dominicais, elas são bem pastorais, bem, sabe, humanas, só que a nossa prosa de hoje tem que ser catequese.
fazer memória com vocês. Então me permitam hoje fazer memória das pequenas catequeses que o Padre Domingos fez. E a nossa liturgia, ela favorece muito para a gente adentrar num espírito de catequese. Um exemplo, neste tempo do Advento, para quem consegue compreender, todo Advento é catequese. A gente está se preparando para contemplar o mistério da encarnação. É um grande mistério da nossa fé. Depois do Advento, a gente vai entrar num tempo chamado tempo da Quaresma, que é um tempo que prepara a gente, que ajuda a gente a adentrar nas catequeses e ajuda a gente a entender o mistério da ressurreição, que é um grande mistério da nossa fé. Depois da ressurreição da Páscoa do Senhor, a gente contempla aquele mistério de Pentecoste, a gente entende o Espírito Santo. Depois do Espírito Santo, a gente adentra no mistério da Santíssima Trindade, e assim vai. Ou seja, algumas liturgias nos ajudam a gente a entender a nossa doutrina, a nossa fé, que às vezes eu, o padre Rafael, o diácono, a gente não consegue expressar para vocês dominicalmente, não dá tempo. As nossas homilias dominicais têm que ser curtas e grossas, só que hoje é um dia especial, a liturgia favorece para a gente este tempo, para a gente entender o que a gente está celebrando hoje. Hoje nós estamos celebrando um dos dogmas muito importantes da igreja, que é o dogma da Imaculada Conceição. Sabemos que Nossa Senhora há 4 dogmas. Vocês sabem, gente, o que é dogma? Não, né? Dogma é uma verdade da fé que nós católicos não podemos nem contestar, nem levantar o dedinho e falar assim, está errado. Se você fizer isso, você que está errado, né? Então, é fácil esses dogmas. Nossa Senhora, por ser Mãe de Deus, nós entendemos que existem algumas verdades que até mesmo na Bíblia, na Palavra de Deus, não estão escritas explicitamente, estão ali, como o dogma de hoje está ali, mas não está como algo muito claro para a gente entender, né? Nossa Senhora, então, dentro desse mistério dela, nós contemplamos 4 dogmas. O primeiro delas é o quê? É o que hoje nós estamos celebrando, a Imaculada Conceição. Depois vamos contemplar ela como Mãe de Deus. Depois vamos contemplar ela como virgem, toda virgem, antes, durante e depois do parto. E por último vamos contemplar o grande mistério da Assunção. Não tem nem o que contestar. Se vocês contestarem sobre isso tudo, se tivesse uma forca nós íamos. Não tem o que dizer. Ponto. É verdade. A igreja chancelou, acabou. Hoje a gente está falando até um pouco mais detalhado que o dogma da Imaculada Conceição, como eu disse, ele não está muito explícito, mas dá para a gente compreender alguma coisa. Quando Deus criou o céu e a terra, foi criando tudo, houve um grande projeto. Esse projeto é chamado Projeto de Criação e Salvação. Está lá no livro do Gênesis, não tem o que dizer. Quando Deus começou a criar as coisas, Ele logo pensou na beleza que era o homem, na natureza. Ele foi criando tudo e viu que tudo era o quê? Bom. Só que quando Ele criou o homem, Ele viu que era o quê? Muito bom, melhor ainda. A criação humana foi o boom de Deus para a história. Só que nesse grande projeto dele, houve uma pequena decepção. Que decepção é essa? O pecado, que entrou no ramo, na história humana e destrói a cada um de nós hoje, até hoje, né? Quando uma criança nasce hoje, você vê lá o recém-nascido, bonitinho, né? Com aquela carinha de rato às vezes, né? Feinho, né? Você olha assim, meu filho, Rei Leão, o pai leva, né? É o Rei Leão, né? Aquela criança, ela herdou uma coisa que não foi dinheiro. A gente quando fala a palavra herança, já pensa logo, né? No bolso. Essa criança, né? Aquela criancinha bonitinha, ela herdou algo que infelizmente todo mundo herdou, seus pais, seus avós, todo mundo, que é chamado pecado original. Mas quem começou com isso? Lá com o pecado, com Adão e Eva. Porque Deus, quando criou Adão e Eva,
Ele os criou livres. E o amor que Deus quer que nós tenhamos por Ele é livre, não é um amor de fantoche, né? Não é um amor forçado. Deus então nos cria livres para que através dessa liberdade nós nos amemos. E Deus falou para Adão e Eva: olha, vocês não podem comer dessa fruta. Eles então, através do processo de mau uso da sua liberdade, desobedeceram esse mandato de Deus, foram lá, comeram. O texto que nós lemos hoje, nessa missa de hoje, é justamente o texto onde Deus, quando olha para Adão, depois que ele comeu do fruto, ele pergunta para Adão: onde estás? Você está onde, rapaz? Ele escondido, atrás dos arbustos, né? E disse: eu ouvi a voz no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu. Ou seja, quando a gente peca, o primeiro sentimento que dá na gente é essa vergonha. Eu não vou para a igreja não, porque o padre vai brigar comigo, né? Dá essa vergonha. A gente fica envergonhado diante de Deus, pensando que Ele não vai nos perdoar. Disse então o Senhor, né? Você comeu, Adão, o fruto que eu te dei. Quando a gente erra, a gente nunca diz que nós mesmos erramos, né? Sempre bota a culpa no outro. Foi a mulher que tu me deu, né? A culpa é sempre da mulher, né? Sempre é dela. Adão então coloca a culpa na mulher e a mulher diz logo: olha, quem mandou comer foi a serpente. Então a serpente, então, há um pequeno diálogo entre Deus e a serpente, e aí Deus concede a cada um de nós o nosso primeiro evangelho. Se no início Adão e Eva via Deus face a face, o que isso significa? Havia uma conexão muito direta entre Deus e o homem, muito rápida. Hoje, para a gente falar com Deus, a gente tem que levantar, se ajoelhar, pedir: vinde Espírito Santo. Antes do pecado não tinha isso. Adão e Eva se comunicavam assim, face a face. Era muito rápido, muito fácil entender isso. Então Deus viu que essa amizade fora perdida por conta dessa desobediência, desse pecado original. Deus concede a cada um de nós: olha, vocês perderam, mas alguém vai vir da linhagem dessa mulher e vai restaurar isso. Houve então uma grande preparação para a chegada de Jesus através de Maria. Deus quis que isso acontecesse. Uma das coisas que eu vou indagar a Deus é justamente isso, né? Como que Ele preservou ela? Porque uma criança, quando nasce, como eu disse hoje, essa criança bonitinha, às vezes feinha, ela nasce com essa mancha, com essa concupiscência, sabe? Por mais que a gente não consiga ver o pecado, mas está ali, não tem o que dizer. Essa criança que nasce hoje, ela nasce com esse pecado. Ela não nasceu. Esse é um grande mistério da nossa fé. Nela a gente não consegue ver pecado. É até difícil expressar porque a gente peca. Quantas pessoas estão pecando aqui agora? Com o pensamento lá no Japão. Ela não tinha isso e não tem. Deus a preservou. Agora, por que Ele fez isso? Porque se ela tivesse pecado, Ele também teria. Porque o pecado original, ele é passado de pai para filho. É como se fosse o vírus, né? Esse maldito desse vírus hoje. Amém. Vai passando, vai passando, vai passando. Nesse evangelho de hoje, nós escutamos justamente uma coisa muito interessante dela, porque a gente entende que ela é cheia de graça, mas como eu disse, na Bíblia não está muito explícito isso, né? A gente só entende, a gente só consegue compreender com essa colocação do anjo quando olha para ela e disse: ave cheia de graça. Nenhum anjo, ninguém estava assim na Sagrada Escritura. Uma pessoa cheia de graça, ela é repleta, é o que caritomene, né? Pense num copo de água que está transbordando. Ela era assim, não tem o que dizer, cheia de graça. Por mais que você hoje se confesse e fique: eu não vou pecar, eu não vou pecar, você não vai chegar ao nível dela. A gente não consegue, porque ela é repleta de graça. Cheia, disse o anjo, ave cheia de graça.
Você então é a escolhida. Através da sua obediência, ela então consegue nos dar essa vida. Se ela dissesse não, nós não estaríamos aqui. Pense nisso. Hoje eu pensei na missa que eu celebrei. Se ela dissesse não, eu não seria padre. Vocês não iam casar, Vaguinho. O diácono não ia ser diácono. Não ia ter esse templo. Mas através de um sim, tudo mudou. O que é hoje, essa liturgia de hoje, é um agradecimento, é claro que a gente está aqui rendendo graças ao Pai por ter nos dado ela, mas o que ela quer nos dizer, nos ensinar, é que através do nosso sim a Deus, nós vamos ganhar muita coisa. Quem dá sim a Deus ganha, quem não dá perde. É isso que hoje ela quer nos ensinar. Então que essa festa de hoje nos ajude muito, muito, a abraçar a graça como ela abraçou hoje nesse sim, né? Mas desprezar o pecado. Uma segunda coisa interessante que eu gostaria até de destacar, que hoje está um modismo muito grande, duas coisas, que hoje há um modismo que eu vejo, é algumas pessoas querer em fazer uma pequena consagração a ela, né? Tem um livrinho chamado Atos de Consagração, que foi escrito por como é o nome dele? São Luís de Montfort, isso, um grande santo da igreja. Ele então concede a gente, através de um escrito, uma pequena consagração a ela, a Deus, por meio dela. Então a pessoa que quer se consagrar, ela pode fazer isso. E acho muito bonito algumas pessoas em fazer com que se pareça com ela. Até uma paróquia que eu cheguei, até uma história. Estava fazendo uma paróquia e um grupo de jovens querendo falar com o padre daquela paróquia. E eles falaram assim: a gente quer falar com o senhor. E o padre disse: sim, vamos esperar a missa acabar para a gente conversar depois. Aí depois da missa, o padre chamou aquele grupo de jovens e começaram então a conversar e a explicar ao padre sobre esse ato de consagração a Nossa Senhora por meio de São Luís. E o padre escutou por meio de meia hora, uma hora, e eu também escutando ali. E o desejo daqueles jovens era muito bonito, em fazer aquele ato de consagração. Eu achei divino, beleza. O padre então parou, analisou e falou assim: vocês são de que paróquia? Aí eles falaram: somos da paróquia X. E ele falou assim: por que vocês não foram até o pároco de vocês? E o padre falou: nós não fomos até o nosso pároco, nós fomos até ele, só que ele não quis fazer, então nós viemos aqui. Esse padre, ele falou assim: interessante, vocês estão querendo fazer um ato de consagração a Nossa Senhora, começando completamente errado, através da desobediência. Ela que foi uma mulher obediente, amou a Jesus, vocês estão começando completamente diferente. Se o padre de vocês não quis fazer, obedeça. Ainda não estava na hora. Por que vieram aqui? Acho bonito, achei interessante ele dizer, né? Para a gente se consagrar a Nossa Senhora, nós temos que ter um coração igual ao dela, virtuoso, disponível, obediente. Então, se alguém se suscitar no coração o desejo de fazer essa consagração, beleza, a gente pode fazer, depois a gente proseia. E uma outra coisa que eu destaco, que as pessoas hoje estão inventando, que aí eu até peço até Merilin e Edson, que são do batismo, para a gente ter essa atenção. O nosso Código de Direito Canônico, que é um livro de leis da igreja, todo mundo sabe que toda a igreja tem um livro, né? Ali está escrito na parte sobre os sacramentos, principalmente na parte do batismo, diz o seguinte: que todo batizando aquela pessoa, ou catecúmeno, ou aquela criança, que desejar receber o batismo, diz, vírgula, se possível, tenha um padrinho. Ponto. É o que o código diz. Um padrinho de batismo. Ponto. E ele diz também num parágrafo abaixo: se quiser os pais, ou até mesmo o catecúmeno, essa pessoa pode ter ou um padrinho ou uma madrinha. Ponto. Fui claro? Só que está começando a surgir hoje
o bendito padrinho de consagração a Nossa Senhora, ou madrinha de consagração a Nossa Senhora. Eu não sei quem inventou isso. Nos meus estudos teológicos com o Monsenhor Guerra, ou com o Frei Marcos de Petrópolis, não me disseram isso. Criou-se então uma cultura de querer consagrar aquela criança a Nossa Senhora. Até quando eu vou fazer alguns batizados, né, eu tenho que seguir o rito, e o rito termina com a bênção final. Até antes da bênção, quando termina de jogar água na cabeça, a mãe me catuca assim, ó, padre, a consagração, né? Você calma, mulher, né? Calma, né? O rito diz que no final da celebração, quando o padre antes de o padre se despedir, depois da bênção, alguém, a mãe pega a criança, está lá, a criança então, ela é apresentada e consagrada a Nossa Senhora. Eu hoje estava pensando, eu acho que a minha madrinha de consagração foi ela, porque eu só tenho uma madrinha, que já está no céu, né? Minha mãe me apresentou a ela. Não sei quem criou essa ideia de que a criança precisa de um padrinho ou uma madrinha de consagração. Se a gente puder ver, nem o padrinho e a madrinha dão condições, fica vendo só a sua vida, criado de batismo, está na igreja? Pensa, não, padre, eu sou agora madrinha de consagração. Olha, hein? Eu sou cobrado por ela. E muito. Há um tempo aí eu fiquei sem rezar o terço. E eu fiquei quieto. Chegou uma senhora e falou assim: toma, padre, um presentinho para você. Era o quê? Tá bom? Tá entendido? Ela então é a minha madrinha. Então, se ela é a minha madrinha, eu tenho que obedecer a ela, né? Com ela eu não peco. Com ela eu estou perto do filho. Com ela eu sou feliz. Com ela eu me alegro. Com ela eu também me entristeço, porque ela também chora, né? Com ela eu sou filho, com ela eu sou padre. Por isso, quando a gente olhar para ela, e quando eu também olho para ela, o meu lugar é debaixo do manto dela. Dizia numa missa aí, alguns que me acompanharam, que minha avó dizia que o lugar mais seguro da casa é debaixo do altar, né? Mas quando não tem um altar, o lugar mais seguro é debaixo do manto dela. Quer ficar protegido? É só ficar aqui, tá? As coisas estão ruins, é só ficar perto dela, só pedir a ela, né? Então, que a Virgem Santíssima interceda hoje ao Pai por cada um de nós nesse dia tão expressivo, onde a igreja já celebrava há muito tempo este dogma da Imaculada Conceição. Então, Virgem Santíssima, a Senhora que não teve pecado, não tem pecado, que a Senhora hoje me ajude como padre, e ajude esses vossos filhos a fugirem do pecado, a fugirem do mal, e que a Senhora nos conceda também as graças necessárias para vivermos a nossa fé. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagremos. Consagro a vós meus olhos, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Como coisa e propriedade vossa, amém. Como coisa
há 9 meses estamos rezando por uma vacina. E hoje na Europa iniciou-se então um processo de vacinação. De tanto rezar, de tanto pedir a ela, então Mãe Santíssima, que essa vacina seja eficaz na raça humana e que a Senhora também apresse aqui para o povo do Brasil, que nós sejamos também imaculados deste vírus do mal. Amém.